Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa série Só por Hoje com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Fabrício, sou um adicto em recuperação, estou limpo há 4 anos. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim. Boa noite a todos. Meu nome é Cleiton, sou um adicto. Eu tô limpo há 1 ano, 7 meses e alguns dias. Tamo junto. Obrigado, companheiro, obrigado pela sua participação, né, no podcast. Você gostaria de fazer a leitura da meditação de hoje? 16 de junho, aceitando a vida. Algumas coisas temos que aceitar, outras podemos modificar. A sabedoria para perceber a diferença vem com o crescimento no nosso programa espiritual. Só por hoje, Poder Superior, conceda-me serenidade para reconhecer a diferença entre as coisas que podem ser mudadas e as coisas que devo aceitar. Por favor, me ajude a aceitar com gratidão a vida que me foi dada. Legal. É, Conta pra gente um pouco, né, da sua recuperação e também de como você compreende essa meditação de hoje. Perfeito, Fabrício. Então, gostaria de dar mais uma vez, né, uma boa noite a todos, né? Contar um pouco da minha história para vocês, né? Eu estou no programa de Narcóticos Anônimos há 1 ano, 7 meses e alguns dias, né? E quando eu chego no programa, eu chego numa situação onde a minha vida se tornou algo incontrolável, né? O uso abusivo, né, de substâncias, ele veio destruindo, minando, né, todas as áreas da minha vida, tanto a área espiritual, a área emocional, a minha capacidade de funcionar na sociedade, e isso tudo foi me causando uma dor imensa, né? E esse foi um dos motivos que me trouxeram para o programa de Narcóticos Anônimos. Aí quando eu chego no programa, o programa ele faz algumas promessas, né? A libertação da adicção ativa, né? E uma nova maneira de viver, né? E essa nova maneira de viver, ela implica que eu consiga funcionar no mundo, né? E esse é o grande desafio, porque a vida ela vem se apresentando na minha história e eu percebo que eu não tenho as ferramentas para lidar com essas coisas, né? Com as demandas familiares, com o trabalho, com relações interpessoais. Então, eu chego no programa sem saber como funcionar na sociedade, né? E através do programa, eu venho encontrando o meu lugar no mundo, né? Por conta de uma fuga geográfica que eu fiz na época da minha ativa, eu fui morar numa cidade de interior, cidade bem pequena, que não tinha muitas oportunidades, e comecei a trabalhar, né, quando eu comecei o programa de recuperação, e eu fui vendo que com o tempo a minha vida não estava progredindo assim da forma que eu esperava, porque quando eu chego no programa, eu chego sem funcionar, né? E eu passo a querer coisas, eu passo a me conhecer, eu passo a ter novas metas, novos objetivos, a querer progredir. E eu percebi que a minha situação, né, ambiental, o lugar que eu estava, ele não comportava mais isso. E eu precisei ter um ato de coragem, né? E eu acho bem bacana trazer essa reflexão sobre esse caso, porque é o que a meditação ela nos convida, né? A pedir ao poder superior para que nós possamos identificar essas coisas que nós podemos modificar, né? E ter ação criativa, né, cara? E fazer com que os princípios espirituais do programa eles norteiem essas nossas atitudes, a fim de que a gente consiga ser feliz, né, cara? E o programa ele tem me ajudado bastante. Não tem sido fácil, né? Eu tenho pedido bastante ajuda para o meu padrinho, eu tenho buscado reuniões. Hoje, aqui no lugar onde eu moro, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de ir a uma reunião presencial de Narcóticos Anônimos. Uma vez que, quando eu ingressei no programa, a cidade que eu morava, ela não tinha uma sala de GNA. Então, eu ingressei através das reuniões online e o programa funciona, né, cara? Através dessas reuniões, eu
pude conhecer o meu padrinho, eu pude conhecer os passos, e eu estou nessa empreitada da escrita do primeiro passo. Eu comecei a escrever há um tempo atrás, só que aconteceu algumas questões assim na minha vida que eu acabei tendo que interromper a escrita do passo. Estava escrevendo o primeiro passo e agora eu vou retomar, né, já com uma percepção um pouco melhor, né, do que os passos eles me pedem, né, da honestidade que eles me pedem, da boa vontade. E isso tem sido maravilhoso, né, cara? Porque porque é tudo novo, né, cara? E o novo ele traz muito medo, né, cara? Essa meditação ela vem trazer uma ideia de que as coisas que que vêm acontecendo na minha vida, elas geram medo, né? Medo do novo, medo do desconhecido, medo de fazer coisas assim que são simples para as pessoas que não têm o problema da adicção, mas que para a gente que é adicto se tornam muito complicadas, né? Como ser pai, como ser marido, como você trabalhar e começar a ter expectativas, objetivos. Isso tudo é um turbilhão de sentimentos que acabam assustando bastante. E dentro desse meu processo assim de recuperação, eu tenho buscado esse contato consciente com o poder superior, a fim de que ele me revele, né, a natureza exata da vontade dele para minha vida, e que eu possa conseguir achar esse norte, né, que eu preciso, né, e ter essa sabedoria aí para poder compreender as coisas que eu posso modificar e ter coragem para modificar aquelas que eu posso, ter a sabedoria para reconhecer a diferença, e ter essa serenidade, né, que é disso que se trata. O grande desafio não é só modificar o que eu posso, né? Porque se eu posso, eu já tenho as ferramentas para fazer. Mas é conseguir identificar o que eu posso e conseguir me render, né? Quando algo foge do meu controle, né? Eu, há um tempo atrás, eu passei por uma situação assim no meu casamento, onde eu precisei praticar a rendição, né? Porque a minha esposa, ela é minha esposa desde a minha época da ativa. Então, tudo que funcionava dentro do nosso relacionamento funcionava porque ela conduzia. Quando eu entro para o programa de recuperação, a minha recuperação ela começa a trazer para mim a habilidade de tomar decisões autônomas. E isso começa a gerar muito medo na parte dela, né? E esse processo de entender, né, qual que foi o grau da minha responsabilidade para que ela se tornasse essa pessoa que quer controlar os mínimos detalhes de todas as tomadas de decisão, é muito importante essa compreensão para que eu não perca a paciência, não faça isso de uma forma brusca. Então não é só entender, né, o que eu posso modificar e me render quanto ao que é parte do outro, mas é também ter a sabedoria para poder fazer essa mudança de forma gentil. E é isso que eu peço no poder superior, porque muitas vezes a gente entra em conflito, né, nesse sentido. Então eu tô nessa caminhada, né, cara? É uma caminhada que é difícil, não é fácil, é uma coisa que tem sido desafiadora para mim, mas que a chave desse só por hoje, para mim, na minha compreensão, né, é justamente o contato consciente com o poder superior. Porque da mesma forma que lá no terceiro passo a gente pede que o poder superior ele nos devolva a sanidade e entrega, né, a nossa vida na mão desse poder, nós também devemos pedir essa sabedoria, né, para poder compreender as coisas que são da nossa alçada e deixar que os outros tratem as coisas deles, né, separar o que é nosso do que é deles. E, e é isso que é a forma que eu entendo essa meditação, e ela vem muito de encontro com o meu sentimento hoje, né,
essa busca por equilíbrio, essa busca por serenidade. A vida sempre foi muito turbulenta na ativa, né? Cheia de grandes confusões, cheia de agitação. E hoje, a operação que eu busco é paz, né? Esse programa ele tem esse poder, né? De devolver a paz, né? De trazer uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o mundo, sobre a forma que a gente compreende a nós mesmos e as outras pessoas, né? E, e é isso que eu compreendo no que diz respeito a essa meditação. E a mensagem, cara, de NA, ela é simples, né? Um adicto, qualquer adicto, né, cara, ele pode perder o desejo de usar, né? Encontrar uma nova maneira de viver dentro do programa de Narcóticos Anônimos. Isso é real, acontece na minha vida e acontece na vida de muitas pessoas, né? E essa é a grande mensagem de esperança que eu posso trazer, né? É a mensagem de que nós nos recuperamos, né, cara? É uma doença que é incurável, fatal, né, e progressiva, mas que pode ser controlada, né? E a nossa responsabilidade é a nossa recuperação, né? E os outros nós não podemos controlar. Tem uma outra questão que eu me recordo sobre aceitação, né? Quando eu chego no programa, eu chego numa condição de que eu tenho uma filha, né, que foi do meu casamento anterior ao que eu estou hoje, né, que terminou por causa da adicção, e eu perdi o contato com ela, assim, de estar presente, muito por causa das minhas atitudes da ativa. E mesmo em recuperação, eu ainda não pude retomar esse contato, né? Porque as coisas que eu vivi na ativa, junto com a mãe dela, criaram essa barreira, né? As minhas atitudes negativas, as minhas atitudes de falta de responsabilidade, elas eram atitudes doentes, né? Causadas pela doença da adicção, mas elas criaram uma barreira, onde eu não pude ter esse contato, assim, com a minha filha, ainda tenho muita dificuldade. Então, o que que eu fiz, né? Eu, eu ainda não tinha me divorciado desse casamento, estava ainda no processo ainda eu estava separado, porém não tinha a documentação, então eu entrei, né, com um pedido de divórcio e agora as próximas etapas vão, a gente vai, eu já estou divorciado, né, agora a próxima etapa vai ser discutido sobre guarda, pensão. Então, nesse momento aí, eu fiz o que o programa me sugeriu, né? Eu tentei agir de forma que, que eu aguardasse, né, o momento exato onde eu poderia requerer esse convívio e né, pelos meios legais e sem conflito e sem pôr a minha personalidade de ativa à frente das minhas atitudes, mas de forma assertiva e muito guiado pelo meu padrinho, muito guiado pelos companheiros que são a minha ajuda, né, dentro do meu processo de recuperação, que são meu contato. E isso tem funcionado, né? Sempre que eu tenho uma dificuldade e que eu tenho uma visão muito parcial a respeito de como que eu posso conduzir aquilo de uma forma sábia, de uma forma dentro dos princípios do programa, eu procuro a orientação de companheiros que têm mais tempo de programação, que estão mais familiarizados com passos, com a literatura, para que eles me orientem, né? E pedir ajuda tem sido uma das ferramentas que tem salvado a minha vida, né? E eu não conseguiria chegar aqui se não fosse essa ajuda que eu recebi, né? E isso eu encontro em NA com muita abundância, né? Muita boa vontade dos companheiros que já estão há mais tempo e, e tratam as nossas questões, né? Que são tão pontuais, tão pessoais, como algo importante, né? E estão sempre dispostos a ajudar. Então aqui eu também trago
essa questão do pedir ajuda, né? Porque quando a gente não consegue enxergar o que fazer, a gente pede orientação ao poder superior e essa orientação vem geralmente através da consciência de grupo, através do pedido de ajuda, através do processo do apadrinhamento. É aí que o poder superior nos norteia. Não é nenhum tipo de processo místico onde vai vir uma voz. Pode, eu não sei qual é a compreensão de cada um, mas eu compreendo que o poder superior se comunica comigo através da literatura, dos companheiros, das partilhas, do meu padrinho e das pessoas que são da minha lista de contatos, né, do programa. Tem funcionado para mim assim. E é essa mensagem, né, que eu tenho para trazer, essa minha compreensão do programa e minha experiência pessoal. Tamo junto, Fabrício. Obrigado. Muito obrigado pela sua leitura, né? Pela sua reflexão sobre essa meditação, por ter participado daqui da nossa série só por hoje. Tamo junto. Lembrando a todos que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje, do livro Só por Hoje, para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos. Ela não pode ser lida na íntegra, mas se você quiser ler a meditação completa, visite nosso site na.org.br. Lá você encontra o link Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos, você pode comprar através da nossa loja virtual na.org.br/loja. Lá você encontra toda a nossa literatura oficial disponível. Amanhã tem mais e não se esqueçam, a jornada continua.